Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se eu sento o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É isso aí, galerinha. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, galera do Pro Enem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar sobre Roma. Na verdade, para dar continuidade à nossa história, recebi... Gente, eu tô com a manga toda esquisita aqui. Tá feio isso aqui, cara. Ah, é por causa da minha camisa por baixo. Tá um frio danado aqui, gente, no estúdio. Eu tô com uma camisa, agora que eu entendi. Bom, mas aqui, ó, toda preto e branco. Mas vamos lá, galera. Então, vamos fazer aquele en passant, beleza? Sobre como nós terminamos na semana passada para dar continuidade agora. A galera mandou muitos stories, professor, que aula foi essa sobre Roma, nunca vi dessa maneira. Porque é uma aula contada, daí que vem o tal do Autoflix, que tanto me honra quando os alunos me chamam, galera. Mas é o que na faculdade meus professores chamavam de microhistória, e adorava isso. Queijo e os vermes, a principal referência desse tipo de historiografia, né? Mas vamos lá, galera, que eu não vou falar de faculdade com vocês, não. César, Júlio César, o homem sem passado, o conquistador da Gália, o cara que ficou lá 8 anos matando um bando de tribo bárbara, acabando com a Gália inteira, conquistando para Roma, indo até a Grã-Bretanha, foi até a Alemanha. O maluco conquistou milhões e milhões e milhões de hectares de terra para Roma, e aí Roma quis prender o cara, pô, falou que era traidor, principalmente Pompeu. César então volta marchando com seus... Gente, não dá, tem que desfazer isso aqui, que dá agonia essa camisa aparecer. Marchando com suas 4 legiões, quase 50 mil caras, atravessa o rio Rubicão, entra na cidade e Pompeu fugiu. César olha para o Senado e diz, agora sou o ditador de Roma e quem manda aqui sou eu. E é isso que acontece. Pompeu fugiu para o Egito, cara. Chegou no Egito, o maluco no porto abraçou Pompeu e deu uma espadada no meio do umbigo do general romano. Cortou a cabeça e mandou para César. Olha isso, que doideira. E aí César, quando viu a cabeça, ficou indignado. E esse maluco no Egito, ele queria o apoio de César porque ele estava disputando o trono com a sua irmã. Sabe o que César fez? Foi lá com as suas legiões para o Egito e ajudou a irmã. Venceu o cara e assim ele vai coroar a famosa, a belíssima, a poderosíssima Cleópatra, tá bom? Essa mesma, dita como a mulher mais bonita do mundo. Ah, professor, mas dizem que ela não era bonita, dizem que ela... Mó papo, tipo, todo mundo que via ficava encantado com a mulher, como é que ela não era linda? Ou então ela era extremamente charmosa, inteligente, tem outros atributos. Mas falar que, porque era do norte da África, como assim, aí a galera chega a ser meio racista, sabe? Tipo assim, pô, não, porque ela é do Egito, ela não pode ser a mulher mais bonita do mundo, então vamos parar de bobeira. Cleópatra é assim, agora, talvez não fosse a referência desse padrão de beleza que a gente considera aqui no Ocidente. Mas todos os italianos, de generais a imperadores, ficavam enlouquecidos com Cleópatra. Está lá em textos de vários generais e oficiais que escreveram sobre ela. O fato é que depois que César deu a Cleópatra a coroa, ele casa com ela. E assim, todo mundo falava que é um casamento meio que de fachada. O César era um cara que não tinha a sua vida amorosa muito revelada, não. Mas a verdade é que aquilo foi um contrato de fato. Porque lembra que o Egito, nas palavras de Heródoto, o pai da história, é a dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito é um império formado graças à grande fertilidade, à grande produtividade de gêneros agrícolas fornecidos pelo Nilo. Tá? O segundo maior rio do mundo, o maior em volume de água. E aí, pessoal,
Quando o César volta, ele volta casado, com uma rainha, então pra plebe romana aquilo já foi irado, pô, César casou com a rainha do Egito, pô, não sei o quê. E, obviamente, volta cheio de trigo, volta cheio de centeio, volta cheio de cevada, comida pra geral, a plebe enlouquecida. E o senhor César, ele vira meio que um Getúlio Vargas da antiguidade. Vai fazer habitação popular, vai reduzir o preço do trigo, vai fazer festivais de luta de gladiadores, e a plebe estava enlouquecida com César. Um dia Cleópatra foi visitar o maridão. Pô, tu acha que a rainha do Egito não vai querer conhecer Roma? E meu irmão, ela entrou na cidade em cima de uma pirâmide, calma, não é uma pirâmide de verdade. Era uma pirâmide de madeira, representando a famosa pirâmide de Quéops, 300 escravos puxando a corda, e Cleópatra aqui assim, ó, dando tchauzinho de rainha pra plebe, a população, nossa, essa aqui é a esposa de César, a rainha, ela desce, dá um beijinho no César e os dois acenam pra todo mundo. Muita gente diz que Cleópatra, naquele dia, olhava para Marco Antônio e que Marco Antônio olhava para Cleópatra, um olhar um pouco mais além do que dois colegas, né, que dividiam com a amizade de César. O fato é que, cara, tá cada vez mais próximo de César virar um rei. Sabe qual é? Porque ele já tem uma rainha ao lado dele, esposa, e ele é o ditador, ele não segue as ordens do Senado. Então esse Senado romano olha para César e enxerga nele um inimigo da República. Enxerga nele uma possibilidade de virar um chefe com poderes totais. E vamos conversar claramente. Existia mesmo essa possibilidade na cabeça de Júlio César. Então é aí que um senador romano chega para o senhor Cícero, o grande Cícero, e fala: Cícero, precisamos conversar. Faremos uma reunião. Tudo bem? Qual a hora e o local? Na minha casa, à meia-noite. Cícero falou assim: reuniões à meia-noite não são reuniões, meu caro. São conspirações. Assim seja. E eles se encontraram. E aí o maluco falou assim: Cícero, precisamos matar César. Cícero perguntou: como que você vai matar o homem mais bem protegido do mundo? No único local aonde ele entrará desarmado. Você deseja matar César no Senado? Você está louco? Você sabe que é proibido entrarmos armados. César não quebrou o protocolo quando passou pelo Rubicão? Por que não podemos fazer o mesmo? E Cícero olhou assim e disse: seria o assassinato mais famoso da história. Não queres fazer história, Cícero? Ele falou assim: eu topo o seu plano com uma condição. Brutus deve matar César ao nosso lado. Sem a família Brutus, não tem acordo. Brutus era o moleque que César, não é que criou, mas César tinha um relacionamento com a mãe dele. E tinha uma relação muito quase de paterna com esse moleque, que agora, depois que César volta da Gália, já era um homem adulto, já era um senador romano. E também era extremamente afeiçoado a César. O problema é que a família Brutus foi uma das principais famílias que derrubaram o último rei, Tarquínio, o soberbo. Quando a república foi proclamada, a família Brutus era uma das lideranças. Então os Brutus são conhecidos e lembrados em Roma por matarem os tiranos, por matarem os ditadores. Logo, o Brutus tinha que matar César. Só que eles tinham uma relação muito próxima. Tranquilos? Cara, a vaidade de Brutus foi mais forte. Mesmo César, fazendo ele governador de uma província, um cargo altíssimo, Cícero vai convencer, aliás, Cícero convence Brutus, desculpa gente, a participar desse que vai ser o assassinato, de fato, um dos mais famosos, talvez comparado com Kennedy, com Francisco Ferdinando da Primeira Guerra Mundial. Mas, quando César entrou, um senador falou: César, e puxou ele pelo braço. Ele: me solta, rapaz. Quando ele virou, já vieram as primeiras facadas pelas costas. Ele vira novamente, outros pelas costas. Alguns senadores que não, aliás, a maior parte dos senadores não sabiam da conspiração e, para não se envolver, fugiram. Lá fora, a cidade está andando normalmente, está vendo um monte de senador correndo. Tipo assim, os patrícios não corriam nunca. E César sendo esfaqueado, César escorregou no próprio sangue, saiu arrastando-se até o canto do Senado, encostou e esperou a morte. Foi quando ele viu a última cena. Cícero dando um punhal na mão de Brutus e dizendo: mate o tirano, Brutus. Há de ser de suas mãos, mate o tirano. Brutus pega o punhal,
vai até César, se agacha, e César olha e diz, até tu, Brutus. E Brutus, pau, apunhala César no coração, dando fim ao homem mais amado de Roma. E ali César ficou 3 horas no chão frio do Senado, sem que ninguém fosse vê-lo. Acontece que o assassinato era um planejamento não só de César, mas também de Marco Antônio. Só que quando os assassinos foram na casa do Marco Antônio, ele não tinha dormido em casa, ele estava num prostíbulo, porque esse Marco Antônio era um cara viciado em vinho, mulher e guerra. E aí os soldados foram lá e falaram, Antônio, general, alguma coisa aconteceu no Senado e querem te matar. Ele pulou da cama, já entregaram para ele a roupa, as armas, ele vai no quartel, pega uns 50 caboclos, bom de porrada, bom de espada, e vai pro Senado protegido, né? E o povo tá vendo tudo aquilo. Primeiro já saíram os senadores correndo, não sei o quê, agora Marco Antônio com cara de mal. O que tá rolando? A galera foi começando a ir pro Senado. Marco Antônio entra no Senado armado mesmo, dane-se a tradição, e ele é o primeiro a encontrar o corpo de César morto. Ali, Marco Antônio chorou, era uma amizade longa dos dois generais, e ele tira a roupa de César completamente ensanguentada, vai à frente do Senado e mostra para a plebe. Tipo, 10 mil pessoas esperando notícias, vem o Marco Antônio, general de confiança de César, e mostra uma túnica toda cheia de sangue e diz, olha o que fizeram com César. Eles, apontava para o Senado, eles o mataram dentro do Senado de Roma. O homem que conquistou a Gólia agora tem o coração parado e jogou a túnica do César numa pira de fogo. Aquilo, meu irmão, incendiou a plebe romana. E Antônio disse, mais tarde estaremos juntos para queimar o corpo de César. Os romanos não enterravam seus mortos, né? Eles queimavam. E o funeral de César vai perder o controle. Mas vamos lá. César era ditador, segundo aquela organização da República. Então, Oninha, o cargo que ele faz é isso. Só que ele não foi eleito por ninguém. O que ele fez foi um golpe de Estado. Mas ele apelou para as leis romanas. Olha, a pátria está em perigo, então eu viro um ditador. Tá? Mas ele não foi eleito por ninguém. Tanto é que o Senado acabou de matar o pobre César. Fechou, Ana Luísa? Voltando então. Cara, à noite, todo mundo lá. Ninguém sabe quantas milhares de pessoas estavam lá. O corpo de César no meio, já tudo preparado. Vê Marco Antônio, sobe uma escadinha, o corpo dele estava em cima, chorando, joga o fogo no corpo de César, que começa a pegar fogo. Era uma tradição dos romanos que você jogasse sempre alguma coisinha na pira de alguém que você gostava, alguém que você amava, para alimentar o fogo. Só que a galera não tava para jogar uma coisinha. Começaram a jogar cadeira, começaram a jogar tronco de árvore, começaram a jogar banco público, e a chama começou a ficar mais alta, começou a queimar o fórum, meu irmão. Queimou metade do Senado. E a galera não parava de alimentar o fogo, até que quase a cidade inteira pegou fogo. E depois começa a perseguição aos responsáveis pela morte de César. Um a um, cara, os senadores foram sendo assassinados. Cícero morreu feio, morreu com uma espada na medula, atravessada até o coração. Brutus conseguiu organizar uma legião, mas foi massacrado por Antônio. Imagina se Brutus tinha condição de enfrentar o experiente Marco Antônio. Então chegou o momento que Marco Antônio, obviamente, pensa, mano, eu sou o novo César. Eu sou o novo César. Tipo assim, eu vou pegar as 8 legiões dele, o título de ditador e vou comandar essa parada. E ele estava no Senado exigindo as paradas, só que vem um advogado de César e fala, Antônio, César deixou um testamento. E aí Antônio falou, deixe-me, que eu vou ler. E ele começou a ler o testamento no Senado, né? E aí lá no final, eu, Júlio Máximo César, deixo todos os meus títulos, o meu cargo e minha fortuna para um único rapaz, meu sobrinho adotivo, Otávio Augusto. Como é que é, Marco Antônio? Não ouvi. Eu, César, deixa pra quem? Pera aí, pô. Eu deixa o quê? Deixa tudo. Ele deixou tudo. Pra quem? Pra Otávio Augusto. Alguém sabe quem é esse rapaz? Aí veio o menino. Eu? Menino não, era um homem de 23 anos, mais jovem. Fala, Antônio. Titio César sempre falou que ia deixar tudo pra mim. Marco Antônio falou, mas quem é você, rapaz? Eu nunca te vi com o César. Ela falou assim, sobrinho adotivo, tá aí no documento que você leu. É muito doido. Foi um choque para todo mundo. A família Otaviana, uma família poderosa, rica,
que tinha a ver César? Hoje os historiadores sabem que provavelmente foi essa família que deu o título de nobreza que César precisava. Lembra que César era plebeu de origem? E qual vai ser o acordo de César, então, com essa família? Que ele recebia o título, mas ele deixaria toda a sua herança para o menino, barão e herdeiro da família otaviana, Otávio Augusto. Cara, o Marco Antônio ficou, além de decepcionado, furioso, porque ele queria ser o ditador. E aí o Senado aproveita o momento e fala assim, ó gente, então calma aí, para ninguém ficar triste, vamos formar mais um triunvirato. Lembra do primeiro triunvirato, que era Crasso, César e Pompeu? Agora vai ser organizado mais um triunvirato, com Marco Antônio, Otávio Augusto e esse terceiro que era meio que um equilíbrio ali, o general Lépido. Cara, mesmo assim, parecia ser muito evidente. Deixa eu ver aqui o que ele está perguntando. Professor, essas partes da história antes da era medieval é como verdade? É verdade. Como foi possível, Isa? É muito mais fácil, Isa, falar sobre a antiguidade do que sobre a Idade Média, sabia? Porque os romanos e os gregos escreviam tudo. Os documentos estão lá. Os especialistas leem em latim primitivo. E o Cícero escreveu diversas obras, Tácito, Tito Livio, Suetônio. Eu posso falar aqui de, sei lá, centenas de historiadores romanos. Na Idade Média é que a coisa ficou mais difícil. Mas isso aqui é tudo comprovado. A gente pode debater se realmente o César falou até tu Brutus ou não. Porque é um relato feito posteriormente por quem estava lá. Mas o assassinato de Sé, tudo isso aqui é verdade. A gente não está contando mentira não, tá? Mas vamos lá. E aí quando esse triunvirato começa, Marco Antônio foi uma decepção gigantesca. Por quê? Porque Marco Antônio não era um político, cara. A vida dele inteira foi na guerra. O cara era alcoólatra, adorava beber vinho, estava sempre em festas carnais, se é que vocês me entendem. E aí ele chegava no Senado, 4 horas, a galera debatendo um projeto, ele estava aqui assim, ó, dormia, e pagava mico mesmo. E Augusto era o contrário. Augusto não sabia segurar uma espada. Agora, era um gênio político, porque foi criado para isso a vida inteira. Desde criança, recebia dentro de casa senadores influentes que passavam para ele tudo, aprendeu a falar o latim, fez um grande curso dos estudos de direito, do direito romano, sabia fazer coligações, tinha famílias aliadas à família dele. Marco Antônio não era nada. E aí Marco Antônio resolveu ele mesmo se prejudicar. Ele fala, Augusto, preciso ir para o Egito. É necessário fiscalizarmos a província. Mó caô. Tu sabe muito bem o que ele queria fazer no Egito. Ele quer pegar a Cleópatra. Mas o Augusto falou, vai, você tá certo. É isso mesmo. O que mais Augusto queria era Antônio longe de Roma. E ele vai. Chegou lá, Cleópatra, triunviro Marco Antônio, ele, rainha Cleópatra, você quer conhecer o palácio, senhor? Claro, senhora. E aí os dois foram, jantarzão, pá, um come um ovo aqui, um bebe o vinho ali. Conclusão. Inicia um dos romances mais comentados pela literatura, por Hollywood, que é o romance de Marco Antônio com Cleópatra. Diferente de César, que nunca se envolveu, Marco Antônio se apaixona por Cleópatra, perdidamente, e ela por ele. Conclusão, o maluco não volta, igual adolescente, tá na casa de praia da namorada, fala, não quero voltar para casa não. Ficou lá no Egito. Enquanto isso, Augusto aproveita da ausência de Marco Antônio para denigrir a imagem do cara frente à plebe romana. E ó, Marco Antônio tá virando rei, Marco Antônio... E começaram os espiões de Augusto a falar algumas informações que sempre eram aumentadas. Marco Antônio agora anda descalço pelo Senado, pelo palácio, assim como os egípcios. Marco Antônio depila o corpo. Como pode depilar o corpo? Assim como os egípcios. Marco Antônio pinta a cara, faz maquiagem, assim como os egípcios. Marco Antônio vive uma vida de baderna e alcoolismo com Cleópatra. E aí a plebe romana, que amava César, que amava Marco Antônio, agora veio como um traidor. Um cara que está pintando os olhos, ó, e está assumindo hábitos de um povo inferior. Que história é essa que o Marco Antônio está no Egito? Os teatros de rua de Roma
sempre sacaneavam Marco Antônio e Cleópatra. E colocava a Cleópatra como um general e o Marco Antônio como uma rainha, zombando do antigo general, aliás, do triunviro romano. Quando Marco Antônio recebe toda essa informação, cara, o que ele tem que fazer? Voltar para Roma, filho. Fala com o povo, faz discurso, volta cheio de comida. Mas não, era tapado. O que ele fez? Ele rompeu com Roma. Tipo assim, vocês estão falando mal de mim? Então não quero mais saber de vocês. Isso é uma traição de mais alto nível. Como é que o cara pode romper com a pátria? Então o que virou Marco Antônio, o rei do Egito? Assim começou a chamá-lo Augusto. O rei do Egito, entendeu? Tipo assim, não é o general romano. E a plebe e o próprio Senado acabaram implorando para Augusto fazer exatamente aquilo que ele queria. O que ele mais desejava fazer? Matar Antônio. Então estava todo mundo, então vocês querem que eu faça isso? Vocês desejam isso? Então tudo bem. Professor, mas você falou que Augusto não sabia segurar uma espada. Eu não sabia. Agora, um bom chefe de Estado conhece os que sabem. E Augusto era muito amigo de Marcos Agripa, um general da mesma idade que ele. E ele fala, Agripa, se tu matar Marco Antônio, se você vencer Marco Antônio e me der o Egito e Cleópatra, eu te caso com a minha irmã. O cara, pô, o quê? Tá fechado. E aí Marcos Agripa vai, e na grande batalha de Actium, não tem aqui um mapinha não, o Marco Antônio é derrotado, claro, meu irmão, o maluco não fazia guerra há anos, as tropas estavam todas destreinadas, gordas, ele mesmo estava extremamente, também destreinado, foi muito tempo de ócio. E aí chegou um monte de jovem do Marco Agripa, acabaram com as tropas de Marco Antônio. Marco Antônio vai para o trono do Egito, senta ao trono, todo na indumentária romana, com a crina, com a armadura, desamarra o peitoral, pega a espada, coloca no umbigo e crava até o coração. É uma morte de soldado, uma morte romana. O maluco quis... O que ele quis dizer no final da vida? Eu sou romano, beleza? Cleópatra, pô, tá maluco, vai cheio de sangue, que coisa horrível. Não, Cleópatra ao lado dele, bonitona, melhor vestido, coroa, pá. Bota a mãozinha numa cesta cheia de víboras e najas, toma as 4 picadas e morre de mão dada com Marco Antônio, seu grande amor. Que bonito, mas Augusto volta herói. Matou Marco Antônio, matou assim, né? Foi responsável pela morte do casal maldito, e aí volta cheio de comida do Egito, e dá pro galera, e a galera fala assim, Augusto é o cara, não sei o quê. Nesse momento, o Lépido renuncia ao triunvirato, e o próprio Senado entendeu que Augusto tinha tanta força, tanto amor do povo, e o mais importante, era um cara tão inteligente, que o Senado então entrega a Augusto o título de príncipe. O que isso significa, galera? Que Augusto virou o imperador de Roma. Ele é o primeiro imperador, o único que morreu de morte natural, o único, todo o resto foi assassinado. E o império de Augusto vai de 28 a.C. até 14 depois de Cristo, tá, galera? Isso aqui é a família dele governar. Ele vai até 14. Então é de 28 a 14, façam os cálculos aí. É um longo reinado, é um longo império que ele vai chefiar. E ele é durante o império dele que você vai ter o nascimento de Jesus. Não é durante o império dele a morte, porque se ele está em 14, significa que Jesus tem 14 anos, tá? E aí a gente sabe que Jesus vai ser crucificado com 33. De boa? Bom, vou ler aqui uma pergunta e pegar um copo d'água rapidinho. Boa noite, professor. Eu vi que Cleópatra teve um filho com César, é verdade? Não, não é comprovado. Gente, botei meu cabeção aqui. Não é comprovado, existe essa teoria, tá? Mas não é confirmada esse filho de César aí, perdido pela história. Vamos lá, o que mais? Professor, para que serviam esses triunviratos? O que seria um triunvirato? Uma organização do Senado. Lucas, olha só, tem o Senado, é como se fosse o nosso Congresso. E a gente não tem um presidente? Então, o triunvirato seriam 3 presidentes. Se ligaram? É o executivo e o Senado é o legislativo. Pode tirar aqui o áudio, por favor, meu diretor? Pode. Bom, o que é necessário saber sobre o Império de Augusto e, na verdade, sobre todos os imperadores de Roma? Primeiro, política de pão e circo. Augusto começa
e geral vai imitar. César meio que já tinha feito. Política do pão e circo é mole. Para a plebe não compreender o desemprego, a alta dos preços e a miséria em que viviam, você faz então grandes espetáculos de gladiadores e ali você distribui barril de vinho, você distribui pão pra galera e bota gladiador matando gladiador matando bicho, cara, gladiador desarmado contra gladiador armado, era a maneira cruel como eles desejavam, mas a plebe adorava. Ficavam vendo aquilo impressionados e lhe dava a sensação de que não tinha nada errado com a vida deles. Como é que chamavam política de pão e circo aqui no Brasil? As Olimpíadas e a Copa do Mundo. A galera fica feliz e a Copa do Mundo custou 3 vezes mais do que o orçamento. Pra onde foi todo esse dinheiro? Se ligaram? Bom, ele vai centralizar o poder e profissionalizar o exército. Porque Augusto sabia, Marco Antônio, Pompeu, Júlio César, Crasso, Lépido, quem eram esses caras que viraram homens tão poderosos de Roma? Todos eram generais. Logo, Augusto, ele compreendeu o seguinte, irmão, eu não posso deixar esses generais se transformarem em celebridades, virarem o que eles eram na República. Então, todo general, antes de ir para a guerra, em frente aos seus homens, em frente às suas legiões, ele vem e se ajoelha diante do imperador e faz uma referência. Ave César, que é tipo, saudação não, isso aqui é outra coisa. Saudação ao imperador, beleza? Então, galera, o que ele tá fazendo na frente dos soldados? Todo mundo aqui sabe que o seu general jurou fidelidade a mim. Se ele me trair, vocês são traidores. A palavra traição é muito forte. Ele também vai ser o primeiro cara a criar uma guarda pretoriana. O que é uma guarda pretoriana? É uma guarda pessoal, são soldados especializados na segurança e na proteção do imperador. Show. Entenderam? Tranquilão? E aí, galera, também o processo de romanização. O que é a romanização? Lembra que na Grécia a gente chamava de helenismo? O processo de propagação da cultura grega para outros povos? Romanização é a mesma coisa. Só que Roma fez isso de maneira muito mais eficiente. E é por isso que a gente está falando em português hoje. Se não tivesse romanizado a Península Ibérica, não existiria o português e o espanhol. Só existe porque os romanos estavam lá. Então o que os romanos faziam quando conquistavam o território? Começavam a fundar cidades e distribuir fazendas, chamadas de vilas romanas, territórios agrícolas e fundação de cidade. Fundou uma cidade, Roma fazia sempre a mesma coisa. Primeiro, constrói um fórum, onde vai estar a sede administrativa, beleza? Um mini senado. Aí constrói um anfiteatro, que é onde vai estar as peças teatrais ou as lutas de gladiadores. Um anfiteatro é o Coliseu, tá, gente? É que o Coliseu não existia ainda na época de Augusto, mas são miniaturas do Coliseu que existem em vários lugares. E, por fim, um templo. Aí eles construíam uma avenida central e dali começavam as habitações. Então, você podia andar lá em Londinium, cidade romana na Inglaterra, e você se sentiria em Roma, porque são os mesmos deuses, é o mesmo sistema político, é a mesma legislação, e aí o latim é falado oficialmente. Então, com o tempo, esses idiomas latinos vão nascendo com a presença de Roma, e o nome disso é romanização. E a Pax Romana é uma ideia muito simples. Pode ir lá. Para Augusto, se todo mundo estivesse sob o domínio de Roma, o mundo estaria em paz, olha que legal. Então, matar, anexar, pegar a tribo bárbara, na verdade é uma coisa boa, porque eles estão fazendo isso pela paz mundial. É o discurso de qualquer nação imperialista. Augusto foi o maior imperador de Roma, o mais importante, o mais inteligente, um dos caras que mais teve vitórias, mas uma derrota foi fundamental na vida de Augusto. Cara, eu falava sobre essa batalha, assim, há muitos anos. Eu não tô tirando onda aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro que, assim, todos os meus amigos de história, ninguém falava dessa batalha. E eu falava por quê? Porque foi um capítulo da minha monografia na faculdade. Então, eu era fissurado por essa batalha chamada Batalha de Teutoburgo. Agora, a Netflix fez uma série inteira sobre essa batalha. Então, não é mais novidade para ninguém. Agora, ela tem uma importância muito grande, cara, e você vai entender por quê. Quando Augusto assumiu o poder, ele deu continuidade às conquistas de César. César estava na Gália, o que o Augusto fez? Conquistou a Alemanha.
E nessa guerra de conquista, Augusto submeteu os catos, submeteu os queruscos e outras tribos. E o que eles faziam? Eles pegavam os filhos desses príncipes, esses reis germânicos, e levavam para Roma, para romanizar os moleques. E foi a história de Armínio. Armínio tinha 10 anos, quando ele foi sequestrado não, né? Quando o pai dele entregou ele para os romanos, para que os romanos não acabassem com a tribo, ele vai ser criado em Roma desde os 10. Com 22 anos, ele era um romano, oficial de cavalaria, tinha um cargo alto, falava latim perfeitamente, tinha hábitos romanos, cultuava os deuses romanos, foi romanizado. E ele foi muito... Ele tinha um carinho muito grande do governador da Germânia, o Varo, que foi o cara lá atrás que pegou ele e levou para Roma. E aí o Varo convoca ele para servir na Germânia. Ele mesmo falou, porra, Varo, eu vou servir no lugar onde eu nasci, sabe? Pô, você vai acabar tendo contato com pessoas que você conhece de criança. E todo vestidão de Roma. Então, assim, tipo, todo mundo vai te chamar de traidor e pá. Mas o Varo falou, não, te considero como um filho, quero você aqui. E ali ele agia como oficial de cavalaria. O que acontece? Uma grande rebelião dos queruscos. Tribo dele, que ele não via desde os 10 anos. Rebelião dos queruscos, pá, não sei o quê. E aí veio o governador e fala, Armínio, o nome dele era Hermann, o nome querusco. Mas quando ele foi para Roma, mudaram o nome para Armínio, um nome latim. E aí ele falou, Armínio, como é que eu faço para chegar nessa rebelião dos queruscos? O Armínio falou, nós temos 2 caminhos. O mais longo, que dura 7 dias, e o mais curto por dentro da floresta de Teutoburgo, que dura 3 dias. Ele falou assim, então vamos pelos 3 dias. Ele falou assim, mas tem um problema. Pela floresta, é uma floresta escura, irregular, pantanosa. Não tem problema não. Vamos por dentro da floresta. Qual o problema de você dentro da floresta? É que a legião não consegue marchar unificada. Estão me entendendo? A legião não vai fazer isso. Porque você vai estar desviando, subindo colina, descendo colina e lama pra cacete. No 3º dia, todo mundo já com frio na Alemanha, norte da Alemanha, e aquela floresta sombria mesmo. E aí o Varo olha pro lado e grita, Armínio, quanto tempo temos para chegar? Armínio! 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 O maluco sumiu. E nisso, lá embaixo, estava atravessando uma legião inteira no pântano. 2, na verdade. Ele marchou com 3 legiões, cerca de 15 mil a 20 mil homens. E os caras com escudo aqui, ó, com lama até o joelho. E aí foi aglomerando gente. E cadê Armínio? E o Varo tá meio bolado. Cadê o cara? Meu irmão, quem aparece em cima da colina, aonde os romanos estavam aqui embaixo, todos enterrados na lama? O Armínio. Só que ele não estava com nenhuma peça romana. Ele estava com elmo alado, com 2 asas, assim, e todo de querusco. E ele gritou, Varo! Quando o Varo olhou, não me chamo Armínio, sou Hermann, príncipe dos queruscos. E agora você vai pagar o que fez com a minha família. Mano, o Varo ficou assim, eu não tô acreditando. O moleque ficou 12 anos em Roma. Pisou na Alemanha, armou uma emboscada. E foi um massacre, cara. Os romanos morreram como gado nesse dia. Aqui, ó, é a Gália conquistada por César, tá vendo? E aí Augusto, ó, conquista essa parte aqui. A Germânia superior e a Germânia inferior. E é aqui que ele vai entrar na floresta de Teutoburgo. Olha lá como é que tava. Os romanos lá embaixo. E aqui em cima, ó, os queruscos só de lança, arco e flecha. Os romanos, pá, tentando fazer a legião, mas não tem como, todo mundo na lama. 15 mil malucos morreram. Bizarro. Os que conseguiram voltar, falaram, Augusto, Hermann, Armínio nos traiu. Ele levou 3 legiões, todos morreram. Cara, 3 legiões era quase 10% do exército romano, mano. Emboscados. Augusto ficou meses sem fazer a barba, de tão puto que ele tava. Ele bateu a cabeça na parede quando ele recebeu a notícia, sangrou. E ele gritava, Varo, devolva minhas legiões. O que Varo também já tinha morrido. E aí ele mandou um general várias vezes nesse local. E de tantas vezes que ele foi, ele acabou sendo apelidado de Germânicos. Quando o Germânicos voltou, ele dizia que as cabeças dos romanos
estavam todas penduradas nas árvores. Que os centuriões, os oficiais, foram sacrificados em sacrifícios germânicos. Cara, isso para os romanos era algo inaceitável, imperdoável. E várias expedições foram feitas, mas era uma floresta. Os caras migravam, corriam, fugiam, e aí os romanos cansaram. Porque uma das coisas que Augusto sempre foi é pragmático. Por favor, meu diretor. Eles pensaram o seguinte, mano, eu vou continuar fazendo o que aqui nessa floresta, cara? Não tem nada. Esses caras pagavam imposto em cabra, em boi. Não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza. Então, não vale a pena eu continuar entrando nesse tal de território germânico. Conclusão, essa região da Alemanha, desculpa, da Europa, não foi romanizada. E é por isso que a gente entende um pouquinho de tudo isso aqui, ó. Mas alemão tu não entende nada. Nada, porque não tem latinização. Ah, professor, mas a Inglaterra também não é latina, porque a Inglaterra foi invadida várias vezes por vários povos, principalmente pelos vikings. Então os vikings, os anglos, essa galera acabou não deixando que o latim fosse consolidado na Inglaterra. Porque os romanos também eram uma província muito distante, eles quase não iam lá. Então o inglês permaneceu não latinizado. Agora, o alemão não. Então isso lá na frente vai dar argumento para um monstro chamado Adolf Hitler a dizer o quê? Olha, nós somos puros. Nós não fomos romanizados. Nós, germânicos, nós, escandinavos, somos uma raça pura. O próprio Churchill, na época, em inglês, ele falava isso. A Alemanha é o maior bloco de homogeneidade racial da Europa. Que bizarro. E aí você dá a oportunidade a Hitler falar o quê? Que ele é superior. Que é uma raça pura, que é uma raça valente, guerreira, que nunca foi submetida aos romanos. E de fato não foram, mas não é isso que transforma eles em superiores a ninguém. Hoje, no local da batalha, existe esse monumento a Hermann. Olha lá o elmo ao lado dele, tá vendo? Foi aqui, ó, aqui a colina, lá embaixo que os romanos morreram. E olha o tamanho da parada, irmão, olha só. Pequenininho aqui, ó, grandão o Hermann. E aí a espada dele, porque por esse ângulo parece que ele tá apontando a espada pro alto, né? Mas ele tá apontando pra França. Mas por que pra França, se ele matou os romanos? Porque no momento que foi construído, quem era inimiga da Alemanha? A França. Então ele tá apontando pro inimigo da época. Mas ele foi o cara que preservou a cultura alemã numa emboscada brilhante. Fica a série, para quem quiser assistir, chama-se Bárbaros, da Netflix. Tem romance? Tem. Mas é bem maneira, assim, é bem fidedigno. Para quem gosta de história mesmo. Mas o que é mais importante é como é que essa transformação cultural europeia se faz depois dessa batalha. Tipo, os alemães não foram romanizados, tá? E aí nós temos vários e vários, são mais de 60 imperadores de várias famílias diferentes, né, cara? Os claudianos, os flavianos, os antoninos, os 5 imperadores. E olha só a quantidade de imperador que morreu, mano, assim, assassinado. Vários e vários e vários. E aqui vamos falar só dos mais conhecidos, né? Aqui nós temos o Calígula, um imperador louco, maluco, um cara extremamente obsceno nas suas práticas, um cara que fazia espetáculos públicos sexuais, uma coisa muito louca mesmo. O Calígula, ele era doidaraço, assim. E ele chocava a sociedade com realização de verdadeiros bacanais em praça pública com os soldados, gladiadores. Meu irmão, o maluco era assim. E ele irritou muito o Senado no momento em que ele nomeou o seu próprio cavalo como senador. Incitatus, o nome do cavalo. E aí ele colocou o cavalo dentro do Senado, botou uma cadeira pro Senado, tá todo mundo lá debatendo, daqui a pouco o cavalo tava cagando no Senado. Ele irritou tanto os romanos, que ele vai acabar morrendo pelos seus próprios guardas pretorianos. Morreu feio. Pegaram a cabeça dele, esmagaram no pilar, nas colunas do Senado, do lado do fórum, do lado de fora. Morreu feio. Nero, mesmo time. Meu irmão, era ele e o irmão, os dois meio que disputavam para chegar ao poder. A mãe do Nero incentivava mais o irmão mais velho, achava que o irmão mais velho tinha uma habilidade maior para ser imperador. No final, depois de uma grande manobra, ele consegue assumir e mata a mãe e o irmão. É isso que o Nero fez, tá? Matou a mãe, não matou a mãe.
E era completamente espancado também com essa questão da autoridade. O Senado estava fazendo, aonde hoje é o Coliseu, eles estavam construindo ali uma obra pública, que eu não vou lembrar qual era exatamente. E o Nero cismou que ele queria que ali fosse construído o palácio dele. E o Senado broncou, falou, pô, não dá. Caramba, já começamos a construir, olha a quantidade de dinheiro que vai ser desperdiçada. Aí o Nero falou assim, então tá bom. Na mesma noite, a obra pública foi incendiada. Quando abriu a porta para avisar ele estava tocando harpa. Ah, está incendiado, agora o espaço estará livre. O maluco botou fogo. Conclusão, mataram o Nero também. Aqui nós temos Trajano, o auge do Império Romano, um momento de maior extensão. Ainda vai ter mais uma conquista posterior, mas o Trajano foi um dos grandes imperadores, governou com mãos de ferro todas as mais de 20 províncias que dividiam o Império Romano, dividiam assim, estão todas submetidas a Roma. E é ele que manda construir essa muralha aqui, ó. Lá na Grã-Bretanha, tinha um monte de gente bárbara aqui do norte, que ninguém sabia de onde vinha, filho. Os celtas, uma galera muito louca, que vinha e saqueava as cidades romanas e voltava e desapareciam. E ele vai construir uma muralha que cortou a Grã-Bretanha inteira, ó, daqui até aqui. Olha só o tamanho da muralha. E essa muralha que vai influenciar, para quem gosta de Game of Thrones, a muralha de gelo do norte, lá dos Starks, que separava os bárbaros dos homens civilizados. É a mesma história, foi copiado aqui. Tranquilos? Nós temos Marco Aurélio, outro grande imperador que vai consolidar a autoridade do império, que governou com muita austeridade, governou com muita honestidade e que vai ficar eternizado pelo filme Gladiador, né? Um dos grandes recordes de bilheteria da história, quando ele, nessa cena, comunica a seu filho Cômodos que Cômodos não seria o imperador de Roma, porque ele não tinha capacidade para isso. E ao que se sabe, isso foi real mesmo. Cômodos e o pai não se davam bem e Marco Aurélio não queria passar para Cômodos o título de imperador. O que Cômodos faz? Mata o próprio pai. No filme, mostrando isso com a almofada, asfixiado, né? E na realidade não sabemos direito. Sabemos que Marco Aurélio morreu antes de anunciar o seu substituto e obviamente Cômodos vai ser o cara que vai assumir. O que é verdade no filme é que o Cômodos lutou mesmo com o Gladiador na vida real, mas diferente do filme, ele... Não vou falar então para quem não viu o Gladiador, que eu não vou dar esse spoiler, tá? Mas quem não assistiu, pelo amor de Deus, gente, assistam agora. É um clássico do cinema mundial. Filmaço, tá aqui, ó, meu coração mesmo. Alguém perguntou sobre algum filme de Roma, né, que fala sobre isso. Filme eu não sei. Tem um filme Cleópatra, mas é da década de 60, 50, eu acho. É bem antigo, não é fácil de achar, com a Elizabeth Taylor. E só, cara. Agora tem uma série sensacional da HBO, chamada Roma. Essa série é tão sinistra que os caras, eles pararam de fazer, eles não fizeram a terceira temporada porque eles gastaram muito dinheiro reconstruindo a cidade de Roma. Então, assim, o cenário é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E olha o tamanho do império, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Olha só. Os caras iam da Pérsia até Portugal, filho. Ó, da Tunísia até a Escócia. É um império gigantesco, vasto e o mais importante, duradouro. O mais duradouro império de toda a história. Mas vai cair no ano de 476. Agora, a queda de Roma, eu vou te contar na semana que vem. Por quê? Porque eu já desconstruo Roma formando a Idade Média, beleza? Mas como a gente tem um minutinho, não vou sair agora não, como eu sempre faço. Vamos responder algumas perguntas aí. Então, Hillary, já te falei, tem uma série chamada Roma, beleza? Não tem filme. Professor, já que Otávio passa a ser imperador, não, Lari, acabou o cônsul. Até tem o cônsul no Senado, tá? Um só, mas tem um poder simbólico. Quem manda é o imperador. Então, esquece isso. Qual o nome da série? Já falei, Roma. O nome da batalha... não, desculpa. A série da batalha é Bárbaros. Netflix. Só escreve Bárbaros. Boa tarde, Otávio aqui. Posso dizer que a queda do Império Romano no Ocidente após a invasão dos Érulos foi considerada como o marco que encerra a Idade... Pode dizer não. Da Idade Antiga inicia a Idade Média, tá? Então, volta aí rapidinho só para ver o nome dela. Então, Laís, ó, importante. A queda de Roma, que eu vou te falar na semana que vem, é o fim da Idade Antiga e começo da Idade Média. Quando, 1000 anos depois,
Roma cai em 476. Em 1453, ou seja, quase 1000 anos depois, nós temos a queda de Constantinopla. Aí sim é o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna. Beleza? Acabamos com as perguntas? Ó, pai tá on, hein? Respondedor. Idade Média, até semana que vem. Fui! Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.